Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo. E nós agora estamos no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas tem um grande valor, mostra-nos a graça, a misericórdia, o amor de Deus para com um povo que não era exatamente o seu povo, os ninivitas, e mostra como Deus se importa com todas as nações e que Deus quer que o homem se arrependa. Nós vamos ver agora Jonas. Jonas é o 32º livro na ordem canônica no nosso Antigo Testamento, o 5º livro dos profetas menores, primeiro é Oséias, depois Joel, Amós, Obadias e Jonas. Nos resta 7 livros para concluir os 12 profetas menores e concluir também todo o cano do Antigo Testamento. Nos resta ainda Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí nós completaremos todos os livros do Antigo Testamento. Os livros profetas menores são pequenos livros, mas contêm grandes mensagens. E agora nós vamos ver o livro do profeta Jonas. Eu quero mencionar que Jonas fala-se dele no livro de 2 Reis, capítulo 14. Assim como Eliseu dizem que foi discípulo de Elias e recebeu a porção dobrada do espírito de Elias, Jonas foi discípulo de Eliseu. Não, claro que a Bíblia não diz que Jonas recebeu da porção dobrada de Eliseu, mas Jonas era um dos filhos dos profetas do reino do norte. E houve uma profecia de Jonas que é mencionado no livro 2 Reis, que se cumpriu. Muita gente pensa que Jonas só foi a Nínive e pronto, sim, o seu livro menciona isso. Mas 2 Reis, capítulo 14, verso 25, falando do reinado de Jeroboão II, diz, também esse restabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amiettai, que era de Gat-Hefer. Muitos leitores da Bíblia conhecem a história do profeta Jonas, que foi comissionado por Deus a pregar a mensagem em Nínive, mas nem todos percebem que o nome de Jonas é mencionado bem antes do seu chamado para Nínive. Jonas era filho do profeta Amiettai, de Gat-Hefer. Deus o levantou como profeta em um tempo de grande aflição no reino de Israel. E mais tarde ocorreram os fatos que vão constar no seu livro. Mas Jonas profetizou para Jeroboão que seria estabelecido a entrada ao território dos termos de Israel desde Ramate até a planície, conforme a palavra do Senhor. Agora nós vamos para Jonas, capítulo 1, verso 1, não é? E vamos ver a chamada de Jonas. A palavra de Deus foi claramente confiada a Jonas. Sua chamada não poderia ter sido mais clara. Porém, o profeta resolveu não ir a Nínive, mas fugiu para Tarsis, na Espanha. Não confunda Tarsis com Tarso. Tarso é uma pequena cidade de uma ilha, da onde Paulo era Paulo de Tarso. E tem Tarsis, que ficava na Espanha, verso 2 e 3. Com isso ele tentava algo impossível, escapar da presença do Senhor. Ao verificar, se uma hora você puder pegar um mapa, você vai notar que você vê as cidades de Tarsis, está completamente para essa direção, enquanto Nínive se encontra noutra direção. Nínive ficava a 800 quilômetros, a leste da onde Jonas estava. E Jonas parte pelo Mar Grande para a cidade de Tarsis, totalmente oposto. À medida
que ele procurava aproximar ou chegar a Tarsis, mais longe ainda ficava do local da sua missão, a qual Deus queria que ele fosse. O resultado foi, óbvio, ele não conseguiu fugir da presença de Deus. Uma vez na embarcação, a desaprovação da sua atitude pelo Senhor se manifesta por meio de uma terrível tempestade. Medo, pavor, tomou posse dos marinheiros e eles procuravam todos os meios possíveis para aliviar a situação do navio. O arauto rebelde encontrava-se no porão do navio, dormindo, na verdade, profundamente, conforme o verso 5 do primeiro capítulo. Talvez estranhemos o sono de Jonas, estando ele fugindo da face de Jeová, mas era um descanso de um homem sobre uma falsa segurança. Ele estava exausto por causa de sua fuga e da ansiedade que dele se apoderara, quando pensava que tinha conseguido iludir o Senhor. A Septuaginta diz que ele estava dormindo e roncando, mas o capitão o despertou bruscamente e perguntou por que estava agarrado ao sono, verso 6. A ideia inferida é que ele não merecia esse descanso enquanto outros enfrentavam o temporal e clamavam desesperadamente aos seus deuses. Jonas foi admoestado a clamar ao seu Deus, e isso nos mostra a condição espiritual do profeta, que ao invés de estar buscando a Deus em favor dos marinheiros e do navio que estava prestes a ir a pique, preocupava-se apenas consigo mesmo. O pedido do mestre do navio demonstrava sua angústia. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, verso 6. Os deuses dos marujos, dos marinheiros, possivelmente que eram fenícios, não estavam cooperando e o navio continuava a se avaliar, porquanto agora queriam que Jonas clamasse ao seu Deus para ver se havia possibilidade de os salvar. O desespero da tripulação. A tripulação decidiu tomar providências a fim de descobrir quem seria o culpado pelo castigo violento que estavam sofrendo. Lançaram a sorte e o indicado foi Jonas. Verso 7. Eles se indignaram. Por quê? E o profeta respondeu que era um hebreu e servia ao Deus do céu, mas estava fugindo dele. Verso 8 a 10. Com isso, todos ficaram muito aflitos. Suas últimas e mínimas esperanças de resgate, talvez naquele momento, ter-se-iam afundado nas águas turbulentas que o cercavam. Vemos, outro sim, a mão de Deus nesse ato. O Senhor dirigiu as coisas de modo que as consequências revelassem abertamente o pecado do seu porta-voz. Jonas foi forçado a confessar sua transgressão e a encarar a sua deserção. Encontrava-se agora numa encruzilhada. A sentença final dos demais presentes estava nas suas mãos. Iria ele para a esquerda, negando assim Deus, e possivelmente levando todos à destruição? Ou escolheria ele o caminho direito, não sabendo qual seria o seu fim, mas salvando os tripulantes do navio? Jonas opta pelo sacrifício. O profeta voltou à razão e fez sua própria escolha, reconhecendo a sua desobediência. Disse para os marinheiros que era preciso jogá-lo no mar para que a tempestade se acalmasse e eles sobrevivessem. Verso 12. Eles não queriam lançar Jonas à água e se esforçaram remando com mais intensidade, tentando chegar à terra. É provável também que temessem a ira de Deus de Jonas, caso jogassem no mar esse servo fugitivo. Esse ato heróico dele se esforçando para preservar a vida do rebelde arauto do Senhor merece os nossos aplausos.
Mas quanto mais remavam, mais agitado o mar se tornava. Finalmente, clamando ao Senhor e não aos seus deuses, apanharam Jonas e o lançaram no mar. E a tempestade parou milagrosamente. Verso 14 e 15. A ação dos tripulantes não foi precipitada, mas algo que fizeram somente após reconhecer que não havia qualquer outra saída para eles. Sua preocupação era que não fossem culpados da morte de Jonas e que Deus não os condenasse pelo sangue do seu servo, porque estavam somente cumprindo o que o Senhor já tinha aprovado, defendendo assim sua inocência. A versão original nos leva a compreender que levantaram Jonas com certa reverência antes de oferecê-lo às águas. A fúria do mar cessou e suas vidas foram salvas da morte. O resultado foi a conversão dos marinheiros. Verso 16, esse foi outro milagre do livro. O profeta fugia porque não queria pregar a milhares e acabou sendo um instrumento para a transformação espiritual de muitos marinheiros. O Pai, na sua misericórdia, preparou um aposento marítimo para o seu filho arrependido. Aquele peixe tornou-se o veículo da preservação de Jonas. Ali, durante 3 longos dias e 3 noites, ele teve a oportunidade para meditar, esquadrinhar o seu procedimento e a sua convivência com Deus. Esse primeiro capítulo está cercado de milagres. O primeiro milagre talvez seja a própria chamada de Jonas para ir à cidade de Nínive. Toda chamada para pregar é um milagre e mostra Deus se importando com as pessoas. O segundo milagre do livro, então o primeiro milagre se encontrará no capítulo 1, verso 1 e 2. O segundo milagre, no capítulo 1, verso 4, Deus manda uma tempestade. O terceiro milagre, depois que Jonas é lançado no mar, Deus acalma a tempestade. Jonas, ao pedir para ser lançado no mar para salvar a vida dos marinheiros, se assemelha de alguma forma com Jesus, que sacrifica a sua vida na cruz do Calvário para salvar a nossa. Os marinheiros o levantaram e o lançaram. Jesus também foi levantado de sobre a terra. E veio o quarto milagre, verso 16, a conversão dos marinheiros. 4 milagres somente no capítulo 1. Também, quando Jonas é lançado e acalma-se a fúria do mar, mostra também o milagre de Jesus em Marcos 4:35 em diante, onde Jesus acalma uma tempestade. Há muitos paralelos entre a vida de servo de Deus, Jonas, e a vida de Jesus. Muito bem, vamos então ao quinto milagre do livro, do capítulo 1, ainda seria que Deus preparou um peixe para engolir o profeta. Esse ainda é um quinto milagre. Então, nós temos 5 milagres somente no capítulo 1. Primeiro, a chamada de Jonas. Segundo, Deus manda uma tempestade. Terceiro, Deus acalma a tempestade. Quarto, a conversão dos marinheiros. Quinto, Deus prepara um peixe para engolir o profeta. Então, vamos ao meditar nesse livro. Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Esse Jonas é o mesmo do 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Filho de Amitai, dizendo... Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, o clamor de Jonas seria contra a cidade de Nínive. A Nínive era uma das capitais da Síria. Devido ao seu progresso e esplendor, veio tornar-se um símbolo de autoexaltação humana. Deus disse para Jonas que a malícia de Nínive havia subido até a sua presença, e certamente Jonas entendia o profundo significado
de exercer um ministério profético em Nínive. Assim como Deus enviou 2 anjos à pecadora cidade de Sodoma, enviou um profeta a Nínive. Deus não queria destruir Nínive, e sim promover um grande avivamento que, na verdade, aconteceu. O povo se arrependeu. Mas Jonas, verso 3, se levantou para fugir. Alguns gostam de esboçar o livro de Jonas assim. Capítulo 1, Jonas foge de Deus. Capítulo 2, Jonas ora a Deus. Capítulo 3, Jonas prega a palavra de Deus. E capítulo 4, Jonas aprende uma lição. Jonas foge para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Tarsis, como nós dissemos, ficava na Espanha. E descendo a Jope, Jope é a cidade hoje atual de Jaffa, fica sul de Tel Aviv. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsas. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. 2 vezes fala diante da face do Senhor. Jonas aqui fugindo diante da face do Senhor, faz também lembrar a nação de Israel que procurou fugir diante da face do Senhor. Verso 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Quem controla o mar, quem controla a terra, os céus, os animais, os peixes, é Deus. Deus mandou no mar um grande vento, um vento que soprou, Nós vamos ter aqui um grande vento, no capítulo 4 nós vamos ter um vento oriental, que vai soprar também sobre a cabeça de Jonas, e fez no mar uma grande tempestade. Há tempestades que nós passamos na nossa vida que são para provar a nossa fé. E há tempestades que quando Deus levanta é porque nós estamos totalmente fora da vontade de Deus. Fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Olha só a situação. O navio estava para se quebrar. Então, temeram os marinheiros. Os marinheiros eram homens experientes, notaram que aquilo era sobrenatural e clamava cada um ao seu Deus e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio. O navio talvez estava transportando mercadoria para lá e eles foram lançando as mercadorias para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Faz lembrar o sono de Adão, Faz lembrar o sono também dos discípulos no jardim do Getsemane. Dormiu um profundo sono. A Bíblia fala de vários sonos, Você pode estudar sobre o sono de Adão, o sono de Abraão, o sono de Sansão. São vários sonos de Sansão, dormiu no colo da Dalila, Jonas agora desceu e dormia um profundo sono profundo. E olha aqui, como nós chamamos, Septuaginta traduz que ele até roncava. E o verso 6, o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. O mestre do navio foi acordar a Jonas. E acordou ele abruptamente para que ele também clamasse seu Deus, porque os deuses deles não estavam fazendo nada. Cada vez a fúria do mar era maior. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Um deles teve a ideia de lançar a sorte. Até isso, Deus proveu para revelar Jonas no meio deles. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas.
Alguns diziam que ele escreveu o nome numa pedra, ou lançava a pedra, a sorte, ou pegava uma espécie de algo que virava e punha no meio, girava, e aonde apontava era o responsável por aquilo. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Pronto. Estava ali descoberta a razão e a causa daquilo. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povos é tu? Note que eles fazem 5 perguntas a Jonas. Declara-nos tu agora a razão, por que nos sobreveio esse mal? Primeira pergunta. Segunda pergunta, que ocupação é a tua? Terceira pergunta, de onde vens? Qual é a tua terra e de que povo és tu? Jonas começa respondendo pela última pergunta, de que povo és tu? Ele diz: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E aqui Jonas já descreve qual era a sua ocupação. Ao responder que ele era hebreu, ele já disse de onde ele era, qual era a terra e qual povo ele era. E ao descrever, eu temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra, ele já declarou o motivo da tempestade. Diz-nos a Bíblia, depois que Jonas apenas falou isso, Jonas é o homem de poucas palavras que convence. Porque eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram, os próprios homens vão chamar a atenção de Jonas: por que fizeste tu isso? Por que fizeste tu isso? E diz: pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. Então Jonas falou mais do que simplesmente o verso 9. Jonas talvez explicou o que Deus mandou e o que ele fez. E os homens sabiam, porque ele o tinha declarado. E disseram, os próprios homens vão perguntar: que faremos nós para que o mar se acalme? O que nós podemos fazer para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. Cada vez a situação era mais caótica, o navio estava pronto a partir e o mar continuava se engrossando e se levantando cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar. Levantai e lançai, levantai, igual Jesus foi levantado. E lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Jonas escreveu qual seria a salvação para eles. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas declarou que ele era o culpado e a causa daquilo. Eles lançaram a sorte, mas agora Jonas mesmo confessa. Entretanto, os homens, eles tinham medo de lançá-lo, principalmente se o Deus que mandou toda aquela tempestade, eles tinham medo: nós vamos lançar ele, morre nós também. Diz que, verso 13, olha a nobreza desses homens. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. Tentavam trazer o navio para perto da terra, mas não podia, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Olha só como eles vão clamar, eles estão temerosos de lançar Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos. Agora eles já estão clamando. Antes eles clamaram aos seus deuses, mas agora eles estão clamando ao Senhor. Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem. O medo deles era lançar Jonas e eles ter que dar conta a Deus da vida de Jonas. Nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem.
e não ponha sobre nós o sangue inocente. Eles sabiam que ao lançar Jonas, provavelmente Jonas ia morrer no mar, e Deus poderia cobrar deles o sangue de Jonas. Então eles pedem, não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizesse como te aprouve. Eles reconhecem a soberania de Deus, que Deus faz as coisas conforme Ele aprova. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas. Quando levantaram Jonas, nos faz lembrar quando Cristo foi levantado na cruz para a nossa salvação. Eles levantam a Jonas, não é? Talvez puxaram por uma corda Jonas para o lançá-lo no mar, levantaram a Jonas e o lançaram no mar. Como Cristo foi levantado para a nossa salvação, Jonas foi levantado para a salvação daqueles marinheiros, e eles o lançaram no mar. E assim que lançaram, cessou o mar da sua fúria. Outro milagre, não é? Igual quando Jesus acalmou a tempestade, que os discípulos disseram, mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor. Note a conversão dos marinheiros. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor. Os homens já tinham se enchido de grande temor no verso 10. Temeram novamente esses homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mesmo no navio, eles ofereceram sacrifício. Alguém perguntou, mas que sacrifício eles ofereceram no navio? Nós não sabemos se o navio tinha algum animal, alguma coisa, mas sacrificaram ao Senhor, ou se o sacrifício foi a própria vida de Jonas. Mas ao sacrificar ao Senhor, eles o reconhecem e fizeram votos a Deus, fizeram promessas a Deus. Olha só o que Deus vai fazer, verso 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, o quinto milagre do capítulo 1, um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. Jonas foi tragado pelo peixe. Talvez Jonas pensou, agora minha vida acabou. Teve lá 3 dias e 3 noites. Jesus usa também isso em Mateus 12, 41, dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas foi levantado, Jonas foi lançado no mar, o peixe o engoliu, Jesus foi levantado da cruz, foi colocado numa cova e teve 3 dias e 3 noites até a sua ressurreição. Então é o sinal do profeta Jonas. Jesus falou, Jesus declarou essa história como real e usou como símbolo. Ainda Jesus disse mais, os ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão essa nação, porque se arrependeram, essa geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que quem está aqui é maior do que Jonas. Não é? Tremendo o livro de Jonas. Nesse primeiro capítulo, verso 1 a 17, vemos pelo menos 5 milagres aqui. Vamos para o capítulo 2. Parece que Jonas só faz a sua oração depois dos 3 dias e 3 noites. O capítulo 2 também é breve, só possui 9 versos. A oração de Jonas no ventre do peixe. A primeira menção de oração de Jonas encontra-se no início desse capítulo. Apesar que no capítulo 1 os homens mandaram que Jonas clamasse ao seu Deus, nós não vemos ele clamando, nós não vemos ele orando, mas agora no capítulo 2, depois de 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, finalmente Jonas ora.
No capítulo anterior não encontramos nenhuma referência de oração de Jonas. É triste o caso que deveria ocorrer na vida de muitos crentes. Só oram depois mesmo que parece que está tudo perdido. Jonas, depois de 3 dias e 3 noites, foi orar. Mas o importante é que Jonas orou, não é? E orou com disposição, com sinceridade, com contrição. Nós vamos ver alguns detalhes dessa oração de Jonas. Ele fala do ventre do abismo, gritei. Se possível, coloque-se no lugar desse profeta. Em meio a um compartimento de carne escura, de cheiro estranho, não é? No ventre do peixe, com algas sobre a cabeça e peixes e outros tipos de vida marítima, a água em volta, realmente em lugar muito desagradável para se ficar, escuro, não é? Jonas pensava que talvez estava morto, porém Jonas deve ter sentido que mesmo assim, mesmo no ventre do peixe, ele continuava nas mãos de Deus. A primeira parte de sua oração é um clamor ao Senhor e a subsequente resposta do alto. Angustiado, ele gritou e o mestre ouviu a sua voz dentro da barriga do peixe. O Salvador está sempre alerta ao clamor de suas criaturas, onde quer que elas estejam. O servo aceitou a disciplina do Senhor. Ele reconheceu que fora Deus que o mergulhara no profundo do coração dos mares. Verso 3. Observe que as ondas e as vagas do Criador passavam por cima dele. Submetendo-se ao Senhor e àquela situação, ele procurou restaurar os elos da comunhão com o Pai Celestial. Ele diz, as águas me cercaram até a alma. Jonas 2, 4 a 6. Segundo um relato de primeira mão de um homem que foi tragado vivo por uma baleia, no caso, e resgatado 24 horas depois, ele diz que desmaiou, não por falta de oxigênio, mas por medo. É possível que Jonas tenha ficado inconsciente por algum tempo, não é? Como que estivesse morto, na verdade. Mas logo tenha voltado ao normal para meditar sobre Deus e sua maneira de lidar com ele. Seu caso foi altamente milagroso. Durante o tempo que ali esteve, ele adorou ao Senhor e orou. Sua última oração, enquanto ali retido, e também a principal, é a que nós temos nesse capítulo 2. O desânimo procurava dominá-lo. Ele tinha admitido a sua falta, tinha pedido perdão a Deus, mas continuava basicamente no sepulcro aquático. O ambiente o sufocava até a alma, cercado por água salgada, pela escuridão, pelas trevas, por detritos que lá se encontrava no estômago do peixe. Ele deve ter chegado à beira do desespero. Sentiu-se perpetuamente aprisionado. Contudo, reiterava que Deus era o Senhor e agradecia porque depois de fazê-lo descer à base das montanhas, o levantou com vida da sepultura. Chega alguns comentaristas até a dizer que Jonas talvez morreu mesmo e ressuscitou conforme Cristo. O que voltei, pagarei, disse Jonas na segunda parte de sua oração, Jonas 2, 7 a 10. O desespero do profeta chegou a tal ponto que às vezes pensava que as cavernas profundas do Mediterrâneo seria seu último lugar final de descanso na terra. Mas logo depois se lançava nos braços misericordiosos do Mestre, grato por sua companhia. Antes, sobre o mar, Jonas se esquecera que o Senhor estava com ele. Agora, nas entranhas daquele peixe, em alto mar, ele lembra-se que Deus está bem perto de cada um. Nos últimos momentos de sua oração, arrependido, o arauto, se reconsagra ao Pai.
Recorda-se que é um profeta do Altíssimo. Ele conclui seu agradecimento ao Senhor, prometendo oferecer-lhe sacrifícios. Afirma que cumprirá seus votos a Deus, assim como os marinheiros também fizeram votos para cumprir. Com um novo ânimo, entrega-se nas mãos sagradas de Jeová, disposto a servi-lo cabalmente. O ponto final de sua oração é uma declaração de fé, de que sua salvação ou libertação vem somente do Senhor. Talvez o ansioso Jonas já soubesse que Deus estava prestes a soltá-lo dessa prisão marítima ambulante que ele se encontrava. E o Criador do grande peixe, o mesmo que tinha preparado para tragar o profeta, enviou agora uma mensagem ao grande cérebro do peixe, e logo ele procurou uma praia onde Jonas pudesse desembarcar, ou fosse vomitado na praia. Certamente Jonas causou indigestão no ventre do peixe, não é? O desobediente até no ventre do peixe causa indigestão e acaba sendo vomitado. Vamos ao capítulo 2, Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Diz que Jonas esteve, no verso 17 do capítulo 1, Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Aí parece que ele pôs 3 dias e 3 noites. Orou Jonas. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. Que oração linda. Ela está em forma poética. Não é, o livro é prosa, mas aqui nós vamos encontrar poesia. Na minha oração clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Essa expressão ventre do inferno leva alguns comentaristas a pensar que Jonas realmente morreu e acabou indo para o inferno. E lá do inferno, como rico clama em Lucas 16, e pede para que o pai Abraão lhe refresque a língua e que mande alguém à casa de seus irmãos para os avisá-lo. Quem sabe Jonas teve uma experiência similar, chegou até o ventre do inferno, e lá do inferno então ele gritou e clamou, e Deus ouviu a sua voz. O rico, também Abraão ouviu a sua voz, né? Quando ele viu Lázaro no seio de Abraão. Mas aqui Deus decide ouvir a voz de Jonas e, quem sabe, tirou ele do inferno e fez com que ele ressuscitasse. Não é? Jesus compara a sua ressurreição da mesma forma com a do profeta Jonas. E quem sabe, e assim também diz que Jesus desceu às partes inferiores da terra. Quem sabe Jonas teve a experiência de Cristo, esteve lá no inferno, mas aí ele clamou do inferno e Deus o ouviu, não é? Então, do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. E quem sabe ele foi ressuscitado, foi trazido do ventre do inferno, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares. Jonas foi até o profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Ele viu as ondas, as vagas do mar passando por cima dele. Mesmo lá na escuridão, no ventre do peixe, ele teve essa sensação, quem sabe, para o peixe ao engolir água, soltar água, foi passando por Jonas ali, ele sentiu isso. Todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Jonas fugiu diante da face, agora estava lançado de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade. Ao expressar isso, todavia, tornarei a ver o templo da sua santidade, Jonas tinha um desejo de ir ao templo em Jerusalém. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou
e as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele podia sentir algas, né, que são aquela planta no fundo do mar, se enrolando na sua cabeça. Quem sabe estava no ventre do peixe. Enrolaram-se na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes. Os fundamentos dos montes, creio que eles entravam para dentro do mar. E Jonas diz que desceu até esses fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra, as portas, ferrolhos da terra, correram-me sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição. Novamente, alguns acham que de fato Jonas morreu, desceu ao inferno, mas o Senhor lá clamou e o Senhor o livrou. Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Agora ele confessa, ó Senhor meu Deus. Essa confissão dele é similar à de Tomé, no capítulo 20, quando Jesus mostrou-lhe as marcas, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Aqui é a mesma coisa, ó Senhor meu Deus, confessou ao Senhor. Nós vemos também aqui, quando ele desfalecia, verso 7, quando ele desfalecia em mim, a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Aí ele se lembrou. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. O templo da tua santidade, mencionada duas vezes, uma no verso 4 e outra no verso 7, aponta para o templo de Jerusalém, e que era uma figura do templo celestial. Os que observam as vaidades vãs são os ídolos. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Ou seja, os idólatras não serão objetos da misericórdia de Deus. Mas eu, ou te oferecerei sacrifício, em vós, com a voz do agradecimento. Jonas aqui declara que ele ainda ia oferecer sacrifícios, quem sabe no templo da santidade em Jerusalém, com a voz do agradecimento, e o que votei, pagarei. Nós não sabemos exatamente o que ele votou, se ele votou que iria a Nínive, mas ele diz, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Que coisa linda, que declaração linda de Jonas, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O peixe teve uma indigestão ali com o profeta, e o Senhor fala, e o peixe foi, vomitou a Jonas na terra. 3 dias. Jonas saiu cheio de água, algas na cabeça, cheio daquelas, todas aquelas impurezas do estômago do peixe. Ele vomitou Jonas na terra. O peixe procurou uma praia e vomitou Jonas na terra. Mas não sabemos se Deus o levou mais próximo de Nínive, o peixe, mas vomitou Jonas na terra, que ele vai acabar obedecendo o chamado de Deus. 7 grandes lições do livro de Jonas. Ninguém ou nada pode alterar o plano de Deus. Nós vimos isso. Segundo, as soluções para os problemas do mundo sempre requer a presença e atuação de um profeta de Deus. Terceiro, a palavra Deus nunca volta vazia. Quarto, antes de Deus enviar seu juízo, sempre concede uma oportunidade de escape. Sempre abre uma porta de escape. Quinto, a prioridade de Deus na terra é a salvação das almas, dos homens. Por isso, não podemos deixar de fazer missões. Acima de tudo, Jonas é um livro missiológico. Nos encoraja a ir a outras nações e pregar. Sexto, nosso chamado prioritário não é para testemunharmos destruição, mas para testemunharmos a salvação. E sétimo, o tempo não apaga, nem destrói o peso de nossas ações. 7 atributos de Deus no livro de Jonas. Ele é o Senhor, Jonas 1:4.
ele é o Criador, Jonas falou isso no 9, o Criador dos céus e da terra. Terceiro, ele é santo, Jonas declara o templo da sua santidade, no verso 4 e 7. Ele é misericordioso, verso 8 ele fala isso, e capítulo 4, verso 2, ele declara misericórdia. Ele é salvador, do Senhor vem a salvação, 2:9, 3:10, salvou os ninivitas. Ele é longânimo, no capítulo 4, verso 3, Jonas menciona isso. E ele é compassivo, 4:11, e é capaz de se achar mais qualidades e atributos de Deus no livro do profeta Jonas. Amém? Quanto à perfeição dessa salvação que do Senhor vem, nós vemos a origem do Senhor, a salvação. A condição é preciso crer em Jesus. A perfeição, a salvação é perfeita. Sua consumação se deu na cruz, quando Jesus disse, está consumado. É uma grande salvação. Hebreus diz isso, como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? E é uma salvação eterna. Jesus foi obediente pelas coisas, aprendeu a obediência pelo que sofreu, Hebreus 5:8, tornando-se assim causa de salvação eterna, Hebreus 5:9. Amém? Nós vamos voltar para continuar comentando capítulo 3 e 4 de Jonas, livro riquíssimo, que você deve ler, estudar, guardar, tirar lições preciosas para a sua vida. Esperamos ter ajudado você a fazer isso nesse comentário. É um livro lindo, bonito. Compartilhe esse vídeo com amigos, anuncie, fale do nosso canal para que mais pessoas sejam abençoadas. Se gostou, coloque aí o sinal do joinha, faça um comentário. Amém? Nós vamos voltar para concluir o livro do profeta Jonas, capítulo 3 e 4, no próximo vídeo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.